Eu sou a Karine, 34 anos, cis, branca, graduada, mãe de menina, divorciada, contribuinte da Previdência Social, juntada, socialmente privilegiada, livre. Desde adolescente, aprendi que homens sempre têm a razão, o maior cansaço, a voz mais alta, o poder das escolhas, a sensatez, a racionalidade e o salário no final do mês. Casei aos 21, fui mãe aos 25 recém-feitos, me divorciei aos 28. As dificuldades que uma mulher enfrenta são bem diferentes das enfrentadas pelos homens. Sobre as mulheres cai a culpa do fracasso matrimonial legitimado pelas revistas. Saiba como manter o seu homem. Você que sempre sonhou em se casar, confira aqui 6 dicas para um casamento feliz. Também a culpa pelo trauma dos filhos, a dificuldade em se inserir novamente no mercado de trabalho, a dupla jornada e assim por diante. Foi percorrendo um caminho penoso e complexo que descobri que existem muitas diferenças entre mulheres e homens. Precisamos falar mais sobre igualdade de gênero. Eu tô um pouco ansiosa e um pouco nervosa porque eu tenho um pouco de vergonha de falar em público, assim, sobre esses assuntos, claro. As mulheres são criadas para ficar dentro de espaços privados, desde sempre, desde muito tempo, e desde sempre as mulheres é que ocupam esses espaços de dentro de casa e cuidam dos filhos e do ambiente doméstico, enquanto que os homens saem e foram estudar e trabalhar e são os provedores da casa. Isso é muito antigo, mas é muito atual, porque hoje em dia as mulheres sim conseguiram sair e estudar, não todas, claro, né? Mas esse filme já devia ter mudado e ainda assim hoje a gente tem que estar ali se reafirmando, se justificando, achando seu lugar. Como pode o magistério ser composto maior parte pelas mulheres e a gente ainda ter uma sociedade tão machista? E esse ano eu me afastei da escola, mas eu dei aula por 15 anos e eu pensei, eu sou machista e eu estou compactuando com isso e eu não posso mais fazer isso. E aí, escutando as conversas dentro da escola, eu comecei a perceber que, infelizmente, sim, nós todos somos muito machistas. A gente aprendeu a ser assim. E a gente tem que desaprender. E isso é um trabalho também, porque às vezes a gente não sente. E principalmente em ambiente de escola, a gente vê as pessoas falando coisas que compactuam com essa ideia entre os alunos e entre os docentes. Quando a gente fala do feminismo, que as pessoas ficam, mas aí as mulheres querem ser mais que os homens, né? Esse termo ele foi cunhado buscando a igualdade entre homens e mulheres. O machismo é a questão da superioridade do homem em relação à mulher. E o feminismo, que seria um termo que foi cunhado para as mulheres superiores aos homens. Então, o feminismo ele não é o contrário do machismo, que as pessoas têm essa questão. O contrário do machismo é o femismo, e é um termo que a gente não usa. Eu não conheço nenhuma femista, né? Agora, o feminismo ele prevê essa questão da igualdade.
por uma mesma função. Homens e mulheres têm diferenças, porque uma vez eu perguntei para uma amiga, tá, mas o que acontece quando um homem e uma mulher vão disputar a mesma vaga? Eles dizem, para a mulher é R$10 o salário, para homem é R$15, é assim? Daí ela me explicou que não é assim. O que acontece é que os homens que entram nessa vaga, nesse cargo, conseguem subir de cargo muito mais rápido que as mulheres, porque eles dizem que o homem é o provedor da casa e ele precisa ganhar mais, já que o salário da mulher é só para futilidades e para coisas desnecessárias. Eu conheço muitas mulheres que sustentam a família. Chegamos. Eu posso levar um pouco para deixar já lá no... As notícias mostram todos os dias crimes de feminicídio, que colocam o Brasil no 5º lugar no ranking de países nesse tipo de crime. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos. A taxa de desemprego é muito maior para as mulheres. A objetificação sexual do corpo feminino fica clara na sua veiculação pela mídia, tratando o nosso corpo como um objeto qualquer a serviço da satisfação masculina, além de impor padrões de beleza inatingíveis, e por aí seguem os absurdos. Não dá mais para fingir que não enxerga. A partir do momento que tu penetra, ou seja, tu viola, tu te apropria daquele corpo, então tu está colocando a mulher numa relação de consumo, ela é um ser consumível. E isso a gente percebe na forma como ela é trabalhada na propaganda no Brasil, né? Então está ali, eu me aproprio. É interessante essa questão fálica, né? Eu coloco como se fosse uma faca, como se fosse um garfo, como se fosse uma coisa para eu me alimentar. Interessa quem está ali, dono do falo. E a mulher simplesmente é apropriada sem manifestar nenhuma vontade. É óbvio que todas nós, mulheres, somos objetificadas, né? Só que existe todo um contexto histórico e social que faz com que as mulheres negras sejam ainda mais objetificadas, né? Pelo processo de escravidão que vivemos. E acho que essa questão ela é primordial, né? Tem até algumas publicações assim sobre a solidão da mulher negra. A mulher negra ela é vista apenas como exótica, apenas mesmo assim como objeto sexual. Se nós tivermos várias mulheres, né, para escolher com quem se relacionar, para formar uma família ou para ter um relacionamento, e nós tivermos mulheres negras e mulheres brancas, a mulher branca vai ser muito mais fácil de ser escolhida do que uma mulher negra, que ainda é vista apenas como objeto sexual, apenas como exótica, né? Como diferente. E aí eu me pergunto como que podemos ser vistas como exótica se metade da população brasileira é negra e metade dessa população negra é mulher. É porque ainda não vemos a mulher negra dentro de uma beleza, sabe? A gente vê ela apenas ainda de uma forma sexual, como objeto. Por que a sociedade tem interesse de se apropriar desse corpo? Mesmo que ela esteja ali, que direito tu tem de ir lá se apropriar? Por que ainda é fantástico de fantasia isso? Por que isso ainda é visto em alguns casos como um direito, sabe? A mulher está ali, não reagir é gênero, mas o Estado autorizar que as pessoas venham e se apropriem é a violência. E é aqui que a gente tem que estudar por que ainda é permitido. Daí eu casei, fiquei 16 anos casada. Daí, os primeiros anos era uma maravilha. Daí logo depois eu tive a Marcelo, daí começou a complicar, ele começou a beber. Daí começou a se encarnar, não deixava eu sair pra lugar nenhum mais, não deixava eu trabalhar de jeito nenhum, que ele disse que a mulher dele não trabalhava.
Aí até que um dia, que nem aquele dia, eu não falei na frente dela, até que um dia ele tentou, né, me matar na frente dela. Aí foi onde eu peguei e chamei a polícia, né, que eu tirei ele dentro de casa. Daí dei Maria da Penha, não voltei mais atrás pra nada. E daí ela pegou, daí eu peguei, fiquei um tempão escondida, porque ele disse que queria me matar, que ia tacar fogo na casa. Aí depois eu disse, agora como é que eu vou fazer pra trabalhar, né? 16 anos sem trabalhar. Daí tu não tem carteira assinada, ninguém te dá serviço porque tu não tem experiência em nada. Nesses 4 anos, quase 5 anos de serviço público, né, trabalhando com homens e mulheres em situação de reclusão, uma das coisas que eu percebo, assim, da realidade prisional feminina é que não existe mulher reclusa no sistema prisional que não tenha sofrido sucessivas violências ao longo da vida. Quando a gente fala de mulheres, a gente precisa fazer um recorte, né? Estamos dentro desse grande grupo, mas esse grupo ele não é homogêneo, né? Nós já nascemos inseridos dentro de uma sociedade que estava estabelecida, né? Que estava pronta. E aí a forma como a sociedade foi estabelecida nos colocou, né, em posições diferentes dentro dessa estrutura. Vale destacar o recorte das pessoas reclusas hoje no Brasil, né? Esse recorte talvez caiba para o mundo, seja o mesmo para o mundo, mas falando do Brasil, assim, que é uma população negra, pobre, que sempre viveu à margem, né? À margem do acesso à garantia de direitos e políticas públicas, e que, em geral, essas pessoas têm uma trajetória de fracasso escolar, como se fala em psicologia, né? A escola não foi uma instituição de acolhimento dessas pessoas, né? Em que essas pessoas conseguiram desenvolver potenciais, ter um olhar sobre seus potenciais, e que vêm de famílias em geral que já viviam essa realidade de exclusão. Então somos todas mulheres, mas nós compartilhamos de etnias diferentes, de classes sociais diferentes, de raças diferentes. E isso faz com que as violências cotidianas elas aconteçam de formas distintas, né? É óbvio que o machismo ele nos atinge todo o nosso grupo, né? Todo o grupo de mulheres, mas ele vai atingir de maneiras muito peculiares. E atinge de uma maneira, como é que eu vou dizer, maior, grupos que estão, por exemplo, mais à margem da sociedade. Se você é mulher, se você é pobre, se você é negra, você ainda está mais vulnerável a vários tipos de violência do que uma mulher que tem uma classe social mais alta, ou que teve uma escolaridade mais alta, ou que tem uma posição profissional mais privilegiada, ainda que estejamos distantes de uma situação igualitária com os homens. Só que daí já onde complicou mais ainda, que daí eu tava trabalhando de cuidadora, e daí acabei ficando doente que deu a trombose, né? E eu não sabia que eu tinha, daí foi onde eu tive que tirar o primeiro dedo. Daí eu não conseguia me encostar, porque eu não tinha muito tempo de NPS, e não tinha, como é que ele disse, eu não tinha direito ao auxílio, né? Aí começou a vencer aluguel, começou a faltar as coisas dentro de casa. O pai dela não pagava a pensão direito, tanto que até hoje é uma briga para ele pagar a pensão para ela. Aí, o que aconteceu? Fui pro lado mais, que nem diz assim, tava apertada, não sabia o que fazer, né? Que nem diz, nenhum amigo te diz assim, vem que eu vou te ajudar, Daí foi aonde aconteceu de pedir na porta lá, disse um vizinho meu, Claudete, tu tá apertado, tá precisando de alguma coisa. Eu disse, que eu tô com aluguel, tudo atrasado. Daí foi onde me ofereceram, né, pra mim guardar a droga dentro de casa. Aí, só que daí, como muita gente via ele chegando e tudo, né, não deu um mês, daí me entregaram. Uma amiga minha mesmo me entregou. Que eu tinha as coisas dentro de casa. Aí, quando foi na sexta-feira, tava só eu e ela em casa, eu tava fazendo um pudim pra levar no presídio, pra mandar no presídio pra Alex, né. Daí eu tava fazendo pudim, daí a polícia entrou, que é a Claudete, disse, sou eu. Onde é que é teu quarto? É ali? Na hora eu já
né? Daí eles entraram, acharam a droga, né? Daí eles disseram, não, que a gente recebeu uma denúncia, que era um depósito de droga. Aí na hora, sim, minha filha foi mais forte do que eu, né? Eu entrei em desespero, e ela ali do meu lado. Daí eles dizendo, se tu não contar de que tem mais droga, a gente vai levar a tua filha pro conselho tutelar. Eu disse, não, eu não tenho mais, só tem isso aí. Daí eu sei que daí eu não sabia o que fazer. Eu disse, agora ela vai pro conselho tutelar, o que eu vou fazer da minha vida? Daí eles me algemaram na frente dela, ela sentada ali no sofá. Daí ela dizia assim, mãe, a culpa é minha, né? Porque tu não deixa faltar as coisas pra mim. Ela disse, não, filha, a culpa não é tua. Daí eles perguntaram, né? E ela vai pra onde então agora? Pra onde que vai a tua filha? Eu disse assim, ela tem pai. Só que daí na hora que ligaram pro pai dela, o pai dela disse, eu não tenho como ir buscar ela. Eu não vou buscar ela porque eu não tenho como ir buscar. Daí o brigadiano viu que eu fiquei apavorada, né? Daí o brigadiano pegou e disse, não, deixa que a gente, ela sabe lá no pai dela, disse, sabe. Então a gente leva ela até lá, que ele tem que ficar com ela. Senão daqui ela vai pro conselho tutelar. Aí eu achei que ia presa por ser primária, que sempre fui direitinho, eu ia sair, né? Dali uma semana eu ia sair. Mas não, fiquei 7 meses lá dentro, esperando. Daí até que eu só saí de lá de dentro depois que deu um problema na minha perna. Porque senão, eu acho que eu estaria ainda até hoje. A sensação de presa, assim, tanto que eu digo, nunca mais. Prefiro 1000 vezes chegar e pedir as coisas pros outros do que cair dentro de uma cadeia de novo. Porque, olha, que nem eu te falei, foi uma lição de vida pra mim. Porque eu perdi muita coisa dentro da cadeia. O principal, que nem eu digo, eu perdi minha perna. Isso que foi mais difícil pra mim. Através da arte e das suas linguagens, tenho a oportunidade de levantar discussões, de questionar, de cutucar a ferida. A ideia é que outras mulheres se sintam encorajadas a pensar sobre o machismo, principalmente no seu cotidiano. O patriarcado ensinou a rivalidade entre nós mulheres. Quantas vezes já falamos algo como Se não queria engravidar, devia ter fechado as pernas. Coitada, que gorda, mas até que é bonitinha de rosto. Essa vadia, hein, não se dá o respeito. Olha a roupa dela, tá pedindo pra levar, hein. Tenho mais amigos homens do que mulheres. E por aí tantas outras. Aprendemos ao longo da vida que nós mulheres somos rivais, que vivemos em competição, que não se pode confiar numa mulher, que somos interesseiras e uma série de baboseiras assim que devemos deixar de lado e reaprender. Todas as pessoas têm sentimentos, defeitos e qualidades, independente se é homem ou mulher. Não podemos generalizar e nem atribuir tais condições apenas às mulheres, pois já é hora de abandonar esses preconceitos e desenvolver a sororidade. Eu acho que quando a gente pensa no Nenhuma Menos, que é um movimento que surgiu na Argentina, a gente tem que ter presente a questão da sororidade. Porque eu só vou ter uma a menos ou uma a mais se eu reconhecer como minha igual, como minha irmã. Então, para ter sororidade, eu tenho que ter empatia. Para ter empatia, eu tenho que ter um entendimento do movimento de mulheres, né? Porque as pessoas pensam no movimento de mulheres, no movimento feminista, como uma perda da feminilidade, como uma perda do feminino, que isso é uma coisa que já não tem mais, que a gente já passou. Tanto que a cor do movimento feminista, do movimento de mulheres, é o lilás, que é a mistura do azul do menino com a cor de rosa da menina, porque a gente quer buscar exatamente a igualdade. São questões políticas? É claro que são questões políticas, porque daí a gente vai para a questão aristotélica da política. Político é quem se preocupa com o seu coletivo. Nós vivemos num coletivo, eu sou um ente político, e com essa leitura eu tenho que pensar nenhuma a menos.
Porque se é meu coletivo e eu sou uma mulher, eu tenho que lutar essa luta de todas as mulheres. Acho que falta bastante sororidade, porque falta empatia, porque falta entendimento de que essas ações são ações políticas, de uma política voltada para a coletividade. A ternurinha, ela vem, para mim, como uma forma de pensar a relação da mulher, a relação de poder que a mulher consegue estabelecer pelos espaços pelos quais ela circula. Pai, eu vim lá debaixo, lá dos bombeiros. Vim lá dos bombeiros, a pé até aqui. Bah, mas vim parando de vez em quando, porque não dava pra aguentar. Tá longinho lá, né? Bah, mas vim assim, eu acho que eu nem sei que hora eu saí de lá. A gente passa mal com o calor, né? Ah, tá nada, me sinto mal. Bah. Mas todo dia, você tem que sair, todo dia. Aí tu sobe a pé até aqui. Todo dia. E vale a pena vir aqui? Dá pra fazer, mas você sempre dá ajuda, né? Tá. Ajuda. Chega no inverno, a gente vai se virar de jeito, né? Dá? Não? Não dá. Não dá. Mas então tá, eu vou dar uma volta aí. Achar uma outra sombra, ver se eu consigo. É bonita, né? Hã? A senhora é bonita também, né? Achou? Para ser mulher não depende só do sexo biológico, né? Mas depende de uma cultura, depende da construção religiosa, étnica, enfim, uma série de questões que fazem com que a mulher ocupe certo espaço na sociedade. O feminismo, segundo o argumento da ternurinha, feminismo vem de fêmea. Então ela diz, como vocês conseguem falar de feminismo se vocês estão justamente dizendo que as mulheres não dependem só do sexo biológico? Então, isso é uma demanda que vem da ternurinha, porque ela na rua, ela não é tratada como mulher. Justamente por ela ser uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Ela é tratada como um bicho. Antes de ser mulher, ela é um bicho. Então, a bandeira dela de falar do mulherismo é uma forma de defender o lugar dela. Primeiro, sou mulher, né? Nessa minha figura, mesmo que não considerem bela, recatada e do lar. A ternurinha não é bela, ela não é recatada e ela não tem um lar. E nisso ela quer se sustentar como mulher, também ela quer ser reconhecida como mulher. E aí vem aquela frase, nenhuma a menos, né? Nenhuma mulher a menos sendo morta, nenhuma mulher a menos na sociedade, nenhuma mulher, né, sendo espancada. E a ternurinha, ela vem para questionar, para te ser alguém nessa sociedade, para te ser uma, tu tem que ter um RG, tu tem que ter um CPF, tu tem que ter conta bancária, porque senão tu não é considerada uma. Então, de quem a gente está falando quando a gente fala nenhuma a menos? Consciência, substantivo feminino, sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Eu espero profundamente que as pessoas que visitem, especialmente as mulheres, que ao escutar um depoimento ela possa talvez se reconhecer naquilo e se sentir encorajada a sei lá, a revelar aquilo e tentar mudar e sair dessa situação de opressão, de violência psicológica ou qualquer coisa que ela possa estar sofrendo sem saber que sim, ela está sofrendo um abuso e ela nem sabe.
Talvez ela só sente, mas não consegue nomear, e a partir do momento que ela possa entender isso, sei lá. A minha esperança é essa, que possa sensibilizar. A questão das mulheres trans e dos homens trans tem essa questão também eu acho que ainda muito ligado à questão católica, a questão do o que está certo, o que é errado. Tem muitas relações homossexuais onde as próprias pessoas que estão se relacionando não assumem a sua homossexualidade, ficam namorando com parceiros de sexo diferente, porque no fundo também não aceitam esse lugar que não é limpo, que não é o correto, onde as coisas não deveriam acontecer dessa forma, né? Então, se a gente pensar no macho fêmea, nesse papel social do macho e da fêmea, a gente tem uma leitura, e se a gente pensar no corpo do feminino como consumo, a gente vai ainda além, sabe? Porque eu acho que daí é afronta e é violento, porque a mulher ainda não consegue sair dessa situação de se deixar aproveitar pelo masculino, apropriar, né, pelo masculino. Então, as pessoas têm o costume de falar que confundem muito identidade de gênero, condição sexual com opção sexual, né? Eu acho um termo muito grotesco. E a gente não opta em... Eu não escolhi sofrer preconceito. Eu não escolhi, tipo, o que eu passo, né? Foi da minha natureza, né? Tipo, é definido no útero que a pessoa vai nascer, né? Tipo, vai nascer transgênero, travesti, transexual, ou vai nascer homo, bi, lésbica, enfim. E eu nunca, tipo, nunca cheguei a pensar, eu vou ser mulher, é legal ser mulher, a mulher sofre, a mulher é oprimida, a mulher é menor, a mulher não tem voz. Não, né? Eu nasci assim, entendeu? Eu não posso mudar a minha natureza. Então, tanto é que eu já tentei sim o suicídio, porque lá pelos meus 14, 15 anos, eu não me aceitava. Eu via que eu era diferente e as pessoas condenavam isso. Falavam que é pecado, que tu nunca vai ser reconhecida, tu nunca vai trabalhar, tu nunca vai ter paz, tu vai morrer de AIDS, tu vai ser uma drogada, uma mendiga, enfim. E eu tinha muito medo disso, sabe? Porque eu vi que eu não tinha escolha pra mim. Não é uma escolha, eu não tinha pra onde correr. E daí eu quero saber, eu vou ser feliz e foda-se as consequências, né? E não é uma escolha, a gente nasce assim. Se eu pudesse escolher, eu tinha pedido pra ter vindo mulher, né? Não consigo ver a diferença entre um homem e uma mulher, uma pessoa de sexo masculino, uma pessoa de sexo feminino, um heterossexual, um homossexual, um branco, um negro, sabe? Sociedade branca heteronormativa, para mim, ela não existe. Para mim, as pessoas... Existem pessoas, ok, então tá ok, somos todos iguais. E eu sempre tive essa noção de igualdade. Claro que a gente não sente isso, mas... Como eu não sinto a desigualdade, é como se eu tivesse uma luta interna para mostrar que, cara, a gente é igual, todo mundo é igual. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, quando eu falo para as pessoas, eu fico pensando, será que sou eu que estou vendo isso? Eu sofri muito preconceito na minha infância, na minha adolescência, quando eu estudava. E uma das partes que mais me chocava era quando os meninos se recusavam a ficar perto de mim, a fazer trabalho em grupo comigo, sabe? Porque eu era diferente. E eu não fui uma pessoa que sempre tive poucas amizades.
E fora o xingamento de todos os dias, eles chamarem de viadinho, de bichinha, e tu ter que eu nem saía pro intervalo, né, com medo deles me xingarem. Eu não ia no banheiro, tinham que me segurar até chegar em casa, porque eles me perseguiam. Eu já fui apedrejada, eu já fui perseguida, eu já fui humilhada. E isso até hoje são cicatrizes que ficam em mim, que não saem, entendeu? Uma sala branca, quase vazia. No centro, vemos a figura de um corpo feminino representado por um manequim que fica ali, inerte, exposto aos olhares, à análise do observador. A representação de um corpo vulnerável que está na vitrine dos julgamentos e preconceitos cotidianos. Temos ali a representação da mulher. No topo da sua cabeça, vemos uma galhada de fios e arames cheios de luz, de vida, de potência. Nos pés e pernas, um emaranhado de fios elétricos que criam amarras e, nas suas extremidades, o patriarcado simbolicamente representados por falos de conectores P10. O espectador é livre para penetrar o cabo masculino no corpo feminino do manequim. Coxas, costas, bunda, peito, todos são passíveis de penetração. Cada vez que um visitante introduz o cabo masculino no corpo feminino, algo se modifica nesse corpo, neste ser. É impossível manter-se o mesmo. Os objetos são cotidianos, bem como as violências que as mulheres sofrem todos os dias. As luzes simbolizam a vida. Sempre que uma mulher sofre algum tipo de violência, algo se modifica nela. Essas luzes estão ali para simbolizar essa mudança. Uma mulher nunca fica igual depois que ela sofre algum tipo de violência. É um pedaço de vida que se apaga. Um falo introduzido sem o consentimento é uma violação. Todos os corpos são penetráveis, mas é o da mulher que é socialmente aceito como tal. A instalação traz como camada sonora a narração de histórias verídicas, coletadas de mulheres reais que sofrem com a violência no seu dia a dia. Histórias que normalmente não são escutadas, que seguem abafadas dentro de cada mulher, violada verbal, emocional ou fisicamente, e que são a maioria das brasileiras. Quando a gente fala do estupro, por exemplo, as pessoas, a primeira coisa que perguntam foi: com que roupa tu estava? Aonde tu estava? Como se as mulheres fossem proibidas de usar algumas roupas ou fossem proibidas de circular em alguns lugares, né? Quando tu vai falar na delegacia que teu celular foi roubado, ninguém vai perguntar com que capinha que ele estava. Quando tu vai falar que passou por uma situação de abuso, a primeira coisa que vão te perguntar é que roupa que tu estava usando. Essas questões políticas, racismo, feminicídio, todas essas questões geram sofrimento em alguém. E é delicado falar delas. O tempo todo a gente tem que cuidar. A sociedade foi criada dentro desse patriarcado e dentro do machismo. As coisas só vão mudar quando a gente mudar o vocabulário, quando a gente mudar o linguajar, quando a gente parar de falar de forma pejorativa dessas minorias, que na minha opinião não são minorias, são maiorias, só que elas são oprimidas. É isso, e isso acarreta que a linguagem e a forma que a gente vai falar sobre elas faz com que a gente tenha um cuidado redobrado. Porque o que se quer é que as minorias se descubram e descubram a força que tem, o local que tem, o poder que tem, a inteligência que tem, porque é um cidadão igual a qualquer outro, que paga imposto, que circula, que tem direito a sair nos espaços públicos. É por isso. A gente tem que cuidar o que se fala, como fala, para que a gente não queira fazer uma coisa
inclusiva e exclua. A mulher está se empoderando e tal. A minha grande questão é se empoderando do quê? Qual é o poder? Será que ela já conseguiu descobrir qual é o poder dela? E mais do que descobrir qual é o poder dela, será que ela consegue se olhar no espelho e se ver como um indivíduo com direitos e com poder para fazer aquilo? Então, essa é a minha grande questão, porque se, eu vou me empoderar, escuta, se empodera, descubra o poder que tu tem, os teus quereres para depois se apropriar. E essa pode ser uma busca de toda a vida. Assim como pode, na primeira vez que tu te olhar no espelho, te reconhecer como indivíduo e saber o que tu quer, pode ser uma luta da vida inteira. Eu acho que as pessoas às vezes têm muita pressa de resolver ou de se tornar um ser político e não se reconhecem no espelho. Nós vivemos décadas, milênios, olhando no espelho e nos vendo apenas como sombra deturpada. Na nossa frente vinha pai, vinha mãe, vinha marido, vinha filhos, vinha cachorro, gato, papagaio. A gente estava lá no fundão, só uma sombra. A gente foi galgando isso, conseguindo se apropriar. E daí eu me pergunto, hoje tu te olha no fim do dia, tu te reconhece, tu sabe quem tu é, tu sabe qual é o teu poder? Aí sim, sabendo do teu poder, tu vai te empoderar. Sabendo que o final disso tudo que todo mundo busca é a felicidade. Eu espero que ela dê o seu recado, que sensibilize, que provoque reflexão, porque se a gente está aqui numa situação privilegiada, tem outras pessoas que não estão nessa mesma condição e que elas precisam sim que a gente estenda a nossa mão. Por favor, sejam bem-vindos a Maria. Marias é uma luta artística. É a forma como eu tenho de militar. É a forma que eu encontrei de sensibilizar outras mulheres para que elas se encorajem e que elas se reconheçam como indivíduos pensantes, ativos. Muitas já sabem disso. Muitas já se reconhecem assim. Só que a gente precisa estender a mão para as outras e trazer as outras para reflexão, porque eu acredito numa corrente. Quanto mais mulheres tiverem acesso à informação, quanto mais mulheres tiverem oportunidades de discutir sobre isso, de entrar em galerias, de entrar em espaços de discussão, eu acredito nisso, na evolução do discurso, da atitude, da posição que ocupa e na transformação. Marias é uma luta artística, é um convite à reflexão e uma homenagem às mais de 11 milhões de Marias que moram no nosso Brasil. Sou a voz que canta cada verdade da vida e diz a ferida o tempo em que há de curar. Sou quem emana a palavra que destrói e cria, a estrada, a via que leva a todo lugar. Sou o retrato fiel que está sobre a mesa e que dá a certeza de que se pode chegar. Sou o espelho encantado em que se projeta